as capitanias hereditárias. É isso aí. Tudo bem, gente, com vocês? Hoje a gente vai falar sobre capitanias hereditárias nesse nosso modelo de mapa mental. Lembrando que essa aqui acho que é a segunda aula de História do Brasil no formato de mapa mental. Uma aula que a gente vai falar sobre o primeiro sistema administrativo do Brasil. Lembrando que a gente vai até governos atuais nesse modelo de mapa mental, porque nós já entramos na playlist de História do Brasil. Estamos fazendo História Geral. O geral está em qual parte mesmo? Estamos na Idade Moderna, né? Falamos aí sobre Renascimento, agora a gente vai para História do Brasil, são playlists paralelas, né? A gente chegou agora nesse momento. Pois, logicamente, a gente vai fazer playlists de filosofia e sociologia também. Lembrando que a gente deixa esse mapa mental aqui para vocês, e você pode baixar, primeiro link da descrição, use como quiser. Se quiser imprimir, se quiser reproduzir, se quiser tirar a ideia, simplesmente a ideia. E é isso, hoje, capitanias hereditárias para vocês. Cafezinho de praxe. Abrindo a imagem. Então nós temos aqui já a nossa primeira imagenzinha, capitanias hereditárias, do que vivem, como se alimentam. E é isso, primeiro, que com o conceito já, o que foram as capitanias hereditárias. Vamos lá, gente. São divisões administrativas na colônia portuguesa na América. Ou, melhor dizendo, divisões administrativas do Brasil logo no início da colonização. Lembrando que antes das capitanias nós tínhamos o período de pré-colonial, que a gente teve a nossa primeira aula, onde Portugal não colonizou, enviou pessoas para explorar a terra, defender território, mas não houve um processo um processo administrativo no Brasil. E isso é feito agora a partir de 1534, com o estabelecimento das capitanias hereditárias, tá bom? Os nomes, vamos lá. Por que se chama capitanias hereditárias? São extensões de terras, as primeiras foram 14 capitanias, certo? As originais, depois isso muda, aumenta o número de capitanias, tá? Porque as capitanias, enquanto formação, enquanto divisão territorial, elas continuam até o século XIX, só para vocês saberem, tá bom? Mas a gente explica isso com calma hoje. E majoritariamente as capitanias eram hereditárias, eram por doação. Poderiam ter capitanias que não eram doadas, que eram diretas de administração do rei. Mas as mais famosas que a gente conhece são por doação. E o que é isso? É um conceito que a gente costuma dizer que Portugal, a frase mais famosa sobre isso são duas frases famosas, a última eu falo depois, mas para o final dessa aula. Mas a frase mais famosa nesse processo, nesse início a transferência da responsabilidade da colonização para terceiros, para pessoas particulares, pessoas ricas, fidalgos, ricos, de confiança do rei de Portugal. Então é o seguinte, o rei de Portugal chegava para um cara rico, de confiança lá em Portugal, e falou assim, ó, vou te dar um presente, eu vou conceder, fazer uma concessão de uma terra para você que é maior do que o território português. Você fala, pô, então você vai me dar uma terra? Só que essa terra está no Brasil e você vai ter que se mudar para lá. E não tem conversa. Isso é uma honra, receber de um rei. Lembrando que a gente está falando do absolutismo português. Então, ele recebia essa terra. A maioria era hereditária, no sentido de que ele recebia, mas assim que esse capitão donatário falecesse, ficava com o filho mais velho, né, o primogênito, sempre assim, fica com a família, posse da família, essa capitania vai sendo passada. Se ele não anda na linha, se ele não segue as regras, porque não é simplesmente dar uma capitania, vai lá e vive com ela. Se ele não anda na linha, se ele não faz o que Portugal quer que ele faça com essa capitania, o rei pode tirar. Então é o seguinte, a capitania ela é particular, só que não. Então há uma concessão. Eu prefiro mais falar de concessão do que de doação, mas vocês podem entender também como doação. É que concessão concedi uma capitania para você, mas eu posso retirar e eu posso trocar o capitão donatário, tá bom? Dito isso, vamos lá. É preciso ter aí, são dois documentos importantes para se ter uma capitania para uma pessoa. Primeiro, a primeira condição é que ele seja um fidalgo, seja uma pessoa rica. O rei não ia dar uma capitania para uma pessoa que não fosse de confiança, que não fosse também uma pessoa que frequentasse também os mesmos locais do rei.
O primeiro documento é a carta de doação. Ele faz nessa carta de doação, entregando ao donatário com essa cláusula da hereditariedade familiar e com a cláusula também da perda da concessão da capitania, caso o rei precise, caso o rei queira, caso o rei ache necessário. E o outro documento, que acho que é bem legal de se entender, são os forais lusitanos. Forais, gente, foral é um conjunto de leis, um conjunto de regras, na verdade, tá? Relacionado a direitos e deveres. Os forais é algo que já existia desde a Baixa Idade Média em Portugal. Então, os forais lusitanos foram trazidos ao Brasil, se adequando às características da colonização. Então, vamos lá. O capitão donatário tem direitos e deveres a cumprir recebendo uma capitania. Eu listei aqui para vocês alguns desses direitos, como, por exemplo, doar sesmarias. Ele tem o direito de lucrar com a terra, então ele ficar com parte do lucro da terra dessa capitania, que é dele. Ele tem o direito de fazer uso da escravização de indígenas, ou, se ele quiser também, catequizar os indígenas. Mais para frente, depois chegam os bandeirantes, não, os jesuítas. Ele pode também utilizar na minha capitania a gente vai escravizar africanos. Então os indígenas serão catequizados. Ou ele pode escravizar. Depois a escravização indígena vai ser proibida no território como um todo. Mas eu estou falando mais no início aqui, tá bom? E os deveres? Ele também tem deveres. Muitas vezes os direitos se confundem com os deveres. Ele tem que povoar essa capitania. E o povoamento da capitania é justamente para impedir novas invasões. Porque o Brasil já está com invasões. Tem invasão de franceses, tem espanhóis de outros territórios também. Então ele precisa povoar. A melhor forma de se defender é povoando a capitania. Mostrar que eles estão utilizando a terra. Explorar a terra, então utilizar os recursos dessa terra, a exploração do pau-brasil, por exemplo. Depois vem a cana-de-açúcar. Repassar 20% do ouro, ou melhor dizendo, do ouro não, dos metais preciosos que ele encontra na capitania para Portugal, 20% anualmente. Aí você deve estar falando, peraí, 20%? Eu já vi isso em algum lugar. Isso é o quinto. Professor, mas o quinto do ouro, que é 20% do ouro de cada minerador que tem que entregar para Portugal, através da intendência das minas, é esse mesmo. É que o quinto, que foi estabelecido durante o século XVIII na sociedade mineradora, na sociedade aurífera, ele já existia enquanto regra de capitania, nas cartas forais. É que não tinha encontrado ouro antes, mas aqui já estava estabelecido, ó, se encontrar, guardem isso, porque isso pode ser cobrado. O quinto já era um imposto estabelecido anteriormente à sociedade mineradora. A questão é, já era estabelecido um imposto, caso encontrasse ouro, se não ou qualquer metal precioso, não é só o ouro, tá bom? Então, é um dever do capitão donatário repassar. Então, tem que ter sentido para Portugal essa exploração. Acho que é muito importante destacar também, deve ter muita gente com dúvida, por que deixar na mão de outras pessoas? É porque Portugal ainda não sabe do tamanho sabe, mas do tamanho já tem mais noção, mas não sabe o tanto que essa terra pode render para ele ainda, como um todo. Então é um passo inicial deixar o investimento nas mãos de particulares. Assim o Estado não sobrecarrega, porque o Estado português está ainda naquele processo de fazer uma campanha de comercialização de especiarias com Calicut, na atual Índia. Tá bom? Então, Portugal fala, eu não posso ainda logo de cara estabelecer uma colônia com todo o aparato do Estado no Brasil. Então, ó, responsabilidade para terceiros, por enquanto. Tá? Então, por isso, vocês podem lucrar com essa terra, mas mesmo assim, eu estou concedendo uma capitania para vocês. Eu também preciso que vocês repassem parte do lucro, do imposto. Tá? Se eu não me engano, do que for de atividade agrícola, gerava em torno de 10%, e se encontrasse metais preciosos, 20%. Vocês devem estar se perguntando, porque tem uma hora que eu passei aqui diretão, aqui foi de propósito, quando eu falei lá em direitos, doar sesmarias. Você só falou que é doar sesmaria. O que é sesmaria?
Sesmarias, é por isso. Eu coloquei aqui uma setinha extra aqui, porque isso é muito importante para a história do Brasil, para a gente entender, inclusive, a formação do Brasil hoje. Grandes proporções de terras, tá bom? Doadas aos proprietários, aos sesmeiros. Imagina assim, que uma capitania é como se fosse, hoje seria o Estado. É que durante a colônia a gente continua chamando de capitania, durante o Império a gente passa a chamar de província e durante a República a gente passa a chamar de Estado. Então, mas o que deu origem aos estados são as capitanias. Não eram formatos iguais, mas eram parecidos. O Nordeste brasileiro, você tem alguns estados ali do Nordeste brasileiro que eles seguem uma linha horizontal, uma faixa horizontal, principalmente quando se fala em Pernambuco, que era das capitanias, a capitania mais importante, pelo menos nesse começo. Então, o que a gente tem aqui? Dentro de cada capitania, você pode dividir em várias fazendas, latifúndios, são as sesmarias. Os donos das sesmarias, esses latifundiários, que são pessoas também ricas, que vão receber a doação do capitão donatário ou do rei, ou o rei poderia doar sesmarias também. São os sesmeiros, são os latifundiários, que vão abrir fazendão de cana-de-açúcar no Brasil, vão abrir fazendão de tudo quanto é que você precisa para poder lucrar. Então eu preciso ter um limite territorial. Aqui a gente já está entrando com um processo de propriedade privada no Brasil, dessas doações de sesmarias. Você quer entender o porquê que isso tem a ver com o Brasil contemporâneo? Porque hoje tem muita fazenda que ainda é de origem das sesmarias, que famílias foram herdando desde aquele processo, daquele período colonial até hoje. Ah, eu conquistei com o meu valor, com o meu trabalho, essa fazenda. Muitas delas não. Quer ver, mozão? Qual que é a profissão mais fácil de se ganhar dinheiro no Brasil? No mundo inteiro, mas assim, pensando no Brasil. Herdeiro. Herdeiro, é isso aí. São os herdeiros, entendeu? Então, assim, todas as profissões têm dificuldades, o herdeiro não tem, tá? Então é isso, pronto. Pronto, falei. E é isso. Então é isso, os capitães donatários doavam essas sesmarias, foi estabelecido, eu já vi também gente tentando entender, eu já vi erro em livros falando que sesmarias, em livro didático, no tempo que eu trabalhava em colégio, eram minifúndios, nunca foram. São latifúndios, grandes proporções de terra. O Brasil nunca se fez por minifúndio, apesar de você ter minifúndio no Brasil, mas a base econômica desde os tempos das capitanias eram os latifúndios, as sesmarias. Ok? Nós temos ali, então, como eu falei para vocês, originalmente, 14 capitanias originais. Então, reparem que existe uma faixa horizontal, né? Que faz as capitanias. Depois eles começam a fazer outras capitanias e esse número aumenta de capitanias ao longo do tempo. Agora, um outro passo extremamente importante para a gente. Como que se dá o declínio das capitanias hereditárias? A segunda frase que eu falei, que é uma das frases mais faladas quando se fala em capitanias, está no declínio. Vou perguntar para o Mozão de novo. Mozão, quando você estava lá na terceira série, e eu lembro da terceira série, até hoje eu não sei, mas qual que era a frase que falavam quando falava assim do fim das capitanias? Você lembra? O professor ia lá e falava, puxava aquele livro didático gigantesco que estava encapado com papel roxo, com plástico roxo. Ah, fala aí. Você lembra? O quê? Quando fala do declínio das capitanias, qual que é a frase mais famosa? Eu vou falar, você vai reconhecer. Todas as capitanias fracassaram. Apenas duas prosperaram. São Vicente e Pernambuco. Lembra essa frase? Vamos lá. Na verdade, esse fracasso é relativo, tá? Vai relativizar a história. Não, vou explicar. Primeiro, que as grandes não foram São Vicente e Pernambuco só. Você tem a Baía de Todos os Santos também, que abrigou depois, que a gente vai conhecer, vai vir depois a ser a primeira capital da colônia, que é Salvador. Tá bom? E ali era um porto importante, uma região portuária extremamente importante para a chegada, inclusive, de pessoas escravizadas advindas da África. Então, você tinha muita movimentação comercial na Baía de Todos os Santos. Agora, por que a gente fala que fracassaram? Porque a maior parte das capitanias não cumpriu com os forais que a gente falou ali, os forais portugueses, lusitanos na colônia. Por quê? Dificuldade
de comunicação entre as próprias capitanias. Nenhuma capitania era subordinada à outra. Elas poderiam se ajudar, dependendo da relação dos capitães donatários, mas elas não eram subordinadas umas às outras. Elas eram independentes entre si, porém subordinadas a Portugal, pelaquela via que a gente falou da concessão. Então, se tivesse invasões, como por exemplo tiveram invasões no Rio de Janeiro, invasões em outras capitanias também, Pernambuco você teve invasões, se elas não se ajudassem, fragilizava o processo, elas não eram super militarizadas, não eram super preparadas para lidar com essas invasões, tá bom? E aí é que Portugal estabelece. E aí você tem um processo também de muitas vezes de abandono da própria capitania por parte do capitão donatário, que pensa assim: o rei de Portugal está me concedendo uma capitania porque ele não consegue botar a mão no fogo dessa capitania no processo de colonização. Então ele quer que eu explore essa capitania e eu invista o capital inicial dessa capitania. Se ele não bota fé, por que que eu vou botar? Então muitos capitães donatários administravam, mas administravam de maneira má, sabe? Tem uma má administração das capitanias. Então a gente fala abandono como uma forma de dizer uma má administração. São Vicente depois, mais para frente depois vai ser um ponto importante para a cana-de-açúcar, mas São Vicente era ponto para relação com povos indígenas. Relação é a maneira bonita de dizer, não é relação. Escravização dos povos indígenas através dos bandeirantes que começam a viver naquela região. Você tem porto também para a chegada de escravizados. Você já começa a ter alguma atividade pecuarista ali, tá bom? Mas então, assim, dá para dizer que elas fracassaram? Do ponto de vista do capitão donatário da administração desse processo, dá para dizer sim, que a maioria fracassou. Então ficou ali as mais que tiveram mais movimentação econômica, São Vicente, Pernambuco e a Baía de Todos os Santos. Só que eu quero fazer uma observação muito importante aqui para vocês, que as capitanias não acabaram com o estabelecimento do governo geral. É porque em 1458, está aqui, ó, Portugal define que vai ter um governador para o Brasil inteiro, que é o governo geral. A formação das capitanias enquanto território, divisão administrativa, não acaba. Isso só vai acabar com o fim do Brasil colônia em 1821, 1822, por ali. Tá bom? Tanto é que a gente fala de... Em 1817 aconteceu uma revolta importante em Pernambuco, 1817, no período joanino, que é a Revolução Pernambucana. Foi na capitania de Pernambuco. A gente fala capitania. A capitania de Minas Gerais teve a Inconfidência Mineira. A capitania da Bahia teve a Conjuração Baiana. O que está saindo de cena é a figura do donatário no formato de concessão. O capitão continua como um governante de uma capitania, subordinado ao governo geral, que é subordinado ao rei de Portugal. E outra coisa, não é mais doação. O rei de Portugal não está doando o Brasil para o governador geral. Ele está vindo a mando do governador geral direto. Agora a gente vai ter uma administração direta de Portugal. Tá bom? Então, sai de cena o donatário. Não todos no mesmo horário, no mesmo período. Mas alguns podem demorar um pouco mais, mas sai de cena, em geral, o donatário. A capitania continua, o capitão, enquanto governador daquela capitania, escolhido pelo governador geral, que é escolhido pelo rei, esse continua, mas não é mais dele. Mas ele tem obrigações, direitos e deveres naquela capitania também, só que agora ele está sob a administração direta de Portugal. Tá? Então a capitania continua. Por isso que a gente vai falar de capitania até o século XVIII, até o início do século XIX. Você está falando de capitania. O que elas não são mais hereditárias em relação à família. Tá tranquilo? Então é isso. Então já entendemos aqui o que são as capitanias. Para a próxima aula a gente falar de governo geral. É quase um domingo legal, governo geral. Gugu, né? Meu Deus. É isso aí, gente. Então vou ficando por aqui. Vocês sabem que eu amo vocês e é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Gostaram? Pega aqui no link, o link da aula. Pega aqui no link. Pega aqui o link da aula. Tá aí tudo para vocês. Grande beijo. Fui!